Vamos lá, 3, 2, 1. Olá pessoal, craques do microfone, olha só com quem estou aqui. Um dos maiores locutores esportivos, apresentador. Vou deixar ele falar, vai contar tudo pra gente aqui. Jarbas Duarte, um prazer estar com você. Você está falando de narrador, isso é a altura, né, mano? Ó, primeiro, obrigado pelo convite aí de participar das suas entrevistas e parabenizar porque você tem trazido pessoas que estão fora do rádio há muito tempo, outros já estão em destaque, né? Mas lembrando de profissionais como eu, você citou outros que você vai entrevistar aí, achei muito interessante, viu? E obrigado pela oportunidade, né? Então, você vai contar a trajetória pra gente, Jarbas, onde tudo começou e essa aptidão aí pelo jornalismo esportivo, pela narração, pela apresentação, fala pra gente. Você sabe que lá em Cesário Lange eu nasci, interior de São Paulo, né, na Castelo Branco ali, eu narrava os jogos que eu jogava, eu era goleiro, jogava no gol. Com essa altura? Eu jogava no gol e tinham dois meninos que jogavam comigo, um era o Marquinhos, que depois virou o Lange, jogou no São Paulo, depois o outro era o Augusto, que também jogou no São Paulo, os dois queriam ser jogadores do São Paulo. E eu comecei a ver aquele negócio lá, o Augusto, que era um dos meninos, ele gostava de narrar uns trechinhos, eu comecei a pegar o jeito. Aí eu comecei a narrar os jogos do nosso time. Eu, como o goleiro ficava lá atrás, então eu narrava. E aí eu falei, caramba, mas aqui nesse Zerolândia, o que eu vou conseguir fazer? Aí uma luz, minha mãe resolveu, na nascida resolveu ir para Sorocaba, onde nós estamos hoje, onde eu moro, onde eu voltei a morar, eu trabalhar aqui, trouxe eu e meu irmão. Aí que eu comecei a criar essa vontade, procurei umas rádios daqui, e fui tentando, futebol amador, aqui em Sorocaba tem um torneio chamado Cruzeirão, chegou a ter 300 times no futebol de salão. Eu narrei basquete, sempre com pessoas que né, do rádio amador da cidade, né? O rádio do interior ele é muito amador, né? Depois que ele vai crescendo. E aí eu fui trabalhar num cartório, porque o meu irmão acabou fazendo faculdade de Direito, eu fiz jornalismo. Eu fui num cartório trabalhar e nesse cartório tinha um cara que era narrador esportivo aqui de Sorocaba. Aí um amigo falou assim, ô Jarbas, esse cara aqui queria ouvir você narrar um trechinho. Aí eu peguei e narrei um trechinho, ele falou, você leva jeito, hein? Quem que você gosta de ouvir? Né? Esse cara do cartório me perguntou. Eu falei, eu gosto de ouvir o José Silvério, os Mar Santos. Aí ele falou assim, e aqui em Sorocaba você tem assim, carinho por alguém? Assim? Eu tenho, pelo Nilson César. Quando ele falou, eu sou o Nilson. Eita! Tá, aí o negócio ficou doido. Falei, sério? Ele falou, você não quer ir num jogo comigo? Esse começo tudo, eu tenho uma gratidão grande pelo Nilson, né? O Nilson me colocou na cabine da clube para assistir o jogo. No outro domingo, ele estreou na Jovem Pan e eu estreiei aqui na clube. Caramba! Então a gente começou aqui em Sorocaba mesmo no rádio. Certo. E daí? Daí eu narrei 2 jogos, o próprio Nilson, que já estava na Pan, ele falou, Jarbas, os 2 narradores que a clube tem são vozeirões, mas vindo São Bento, vim pela direita. E eu já estava rapidinho, né? Eles vão te queimar agora, eu não vou querer você. Você faz o seguinte, vai lá para a convenção de Tu, tem um cara chamado Fábio lá, ele vai te receber, eu também narrei lá, o Nilson falou isso. Eu fui lá e comecei a narrar. Depois eu tive uma oportunidade aqui na Cacique, a AM, nesses jogos aí de futebol de salão. E aí eu fui fazer faculdade de jornalismo em Campinas. Cheguei lá, trabalhei na Rádio Brasil com o Valdemir Amorim, trabalhei na Rádio Central com o Carlos Batista, tive uma passagem pela Educadora, né? Fiquei muito no rádio de Campinas, trabalhei na TV também, na época que eu fiz faculdade de jornalismo, né? Aí um cara chamado Tunico Barbosa, que era um locutor de Santos, ele falou, Jarbas, a Rádio Cultura está precisando de um narrador. Peguei e fui para Santos. Eu entrei no lugar do Luiz Roberto quando ele veio para Globo. Então o meu caminho foi meio assim, o Nilson saiu, eu entrei no lugar dele. O Luiz Roberto saiu, eu entrei no lugar dele. E aí, claro, com esse contato, o Rádio Esportivo Campineiro era muito Guarani Ponte, lá de vez em quando você via o locutor de São Paulo. Aí eu fui para Santos, eu comecei a viajar com o Santos e conhecendo os caras de rádio. Um aqui, outro ali. Aí um dia eu tava de folga, ligaram para mim, um cara chamado Hélio Camodino. O Hélio ligou e falou, Jarbas, você pode cobrir um cara aí no jogo do Santos? O jogo de domingo, que era Santos e não lembro que time que era, o Jorge Lunardi, que trabalhava comigo na clube, na Cultura de Santos, fez o jogo e eu estava de folga, né? Aí eu fui transmitir o jogo. Aí eu conheci o Hélio, o Barbosa Filho,
me deram essa oportunidade de fazer esse jogo. Só que antes disso, eu fiz um teste na Rádio Globo. O Tinho Teixeira, fui lá conversar com o Tinho falou, Jarbas, você podia começar, tipo, sábado que vem, quando o Oswaldo Luiz vai casar. Então, o Oscar, o Luiz, o Vanderlei, vão tudo no casamento. E aí, vou te dar um jogo pra você narrar. Vai que você vai bem. Aí foi Corinthians e Guarani em Campinas, aqui, na Globo e na Excelsior. Aí depois eu fiquei mais, acho que uns 6 meses lá. Tava chegando a Copa da Itália e a Globo depois da Copa não ia me aproveitar, né? A gente ia mandar, cara, tinha Paulo Soares, tinha equipe do Vanderlei Ribeiro, Oscar, Oswaldo Macedo, tava todo mundo lá, né? Falei, então quer assistir uma coisa? A Tupi estava contratando gente para a Copa. Tava lá o Edemar Zec, a equipe era do Barbosa, com Hélio. Tinha bons comentaristas, o Loureiro acho que estava lá na época. E aí foi indo. De lá da Tupi, eu fui para a Gazeta, o Enio Rodrigues me levou na Gazeta. O que vale a bola na rede. Vale a bola na rede, grande Enio. Depois do Enio, o Barbosa me chamou na Record, que o Barbosa já estava na Record. Fiquei um tempão. Aí, cara, chegou uma época que a Record teve que mandar todo mundo embora. Antes do Fiore assumir. Ele montou uma equipe lá, dispensou. Fiquei bastante chateado porque a gente deu oportunidade para as pessoas, né? Eu era coordenador na época. Briguei até na Record porque o Fiore queria o cantinho de saudade antes da jornada. O Barbosa abraçou o Fiore, né? Que ele estava desempregado. E depois ele acabou montando a equipe dele e mandou tudo. Fez que a Record mandasse todo mundo embora e eu fui um deles. Foi um bloqueio na minha trajetória esportiva, mas paciência, né? Ele montou a equipe dele, trouxe a coordenação dele, a Aninha também veio junto, né? Maiori, que é da Acesso. Da CESP, aí trouxe a Ana, então fez uma limpa. Aninha Maria Maiori. Ana Maria. E aí, Carlos, eu fiquei falei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu já apresentava comerciais de carro na TV, na Gazeta. Mas deixa eu te falar, você narrou Telecat, não foi? Narrei os Gigantes do Ringue, pela Gazeta. Depois em paralelo? Em paralelo. Paralelo, né? Em paralelo, na época, Rádio Record, né? Eu coordenava e narrava, era o terceiro narrador. Eu apresentava os Gigantes do Ringue. Depois apresentei junto o Desafio Galo. E apresentava na Band um programa de televendas. Um programa chamado Super Auto e Banco de Imóveis. Era carros e vendas. Mas antes eu apresentava o Auto Shop da TV Gazeta. Fiquei quase 14 anos lá, né? Um tempão. Legal. Aí, né, como a equipe acabou, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu só sei narrar e apresentar. A gente tem alguns desafios na vida da gente, né? O próprio Barbosa, sabe, ele falou para mim assim, a equipe está acabando, não volta para o interior, tenta fazer uma coisa diferente. Aí eu pensei, fazer o que diferente? Eu conhecia muito um cara chamado Marcelo Santos, não sei se você conhece o Marcelo. Marcelo é da parte de TI da TV Record, ele tem uma web rádio Moca. Transmite só, Marcelo Santos. Eu já vi. Esse é um cara bom para você entrevistar. Juventus ali. Isso, esse é um cara bom para você entrevistar, porque o Marcelo, ele é um amparo para um monte de gente que não entende de internet e vai aprendendo. Marcelo é o tipo do cara, para quem não conhece, gente boa demais. Marcelo, se ligava para ele, Marcelo, eu estou vendo aqui no meu computador, tá tendo tá tendo aqui um ícone aqui, tá perguntando isso, tá sim ou não o que eu falo? Ele fala, lê pra mim de novo. Aí eu lia, não sei. Ele fala assim, coloca não. Puta, já coloquei sim. Então por que você me ligou? Marcelo, meu microfone não tem som. Ele vem naquela parte remota. Ajuda muita gente do rádio. E aí vendo essa criação da minha web rádio, que no começo era JD Esportes, porque eu trabalhava no Band Esportes, num programa chamado Ponto Esportivo. Depois virou Futebol pela internet, até que em 2011 virou Rádio Futebol. Achou o nome certo. Aí eu incentivei o Marcelo a fazer uma rádio dele, Web Rádio Moca. Ele contratou narradores e tal. Incentivei o Capitão Hidalgo a montar uma rádio dele no Curitiba, a rádio CWB News, 24 horas, música e jornalismo, que retransmite a Rádio Futebol. Certo. Então aí a Rádio Futebol, ela ganhou uma grande proporção, que hoje, por exemplo, no celular aqui, para quem não sabe quem é, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela é um aplicativo, inclusive está no ar, ó, o som dela. O microfone está com a gente aqui, né? Se colocando aqui, ó, ela entra viva. Então ela jogou logo no início. Ela é 24 horas hoje. O que eu fiz? Eu narro jogos com o Capitão Hidalgo, comentarista, com o Hélio Claudino e o plantão Walter Correia. Eu estou em Sorocaba. Cada um no lugar.
o Hidalgo em Curitiba, o Hélio em Araçariguama, na chácara que você foi lá, certo. e o Walter Manaus. Correia em Manaus. O Walter já tem também um web rádio chamado Web Cop News, que também me retransmite. O que aconteceu? Eu comecei a transmitir esses jogos, Carlos, e aí eu comecei a mandar alô para essas web rádios. Aí a plataforma, ouvindo, falou: Jarbas, você tem um negócio aí. Quanto que esses caras pagam para te retransmitir? Eu falei: nada, imagina, é um prazer. Peraí, cara, vamos cobrar dessas rádios. A plataforma entra como parceira. A gente começou com 20 rádios, 100, hoje 2.300 web rádios que transmitem a Rádio Futebol. Brasil todo. Eu criei uma rede chamada Rede FPI, Futebol pela Internet. É a primeira e única web rádio, rede que só transmite web rádio. Então eu proporciono para uma web rádio simples ter uma equipe de esportes. Hoje ele não tem. Ele tem custo com narrador, com comentarista, com operador, com viagem, com carro, é isso aí. Virou uma viatura a Rádio Futebol. Virou uma viatura, tem. Nós temos 16 milhões de downloads e cresce cada dia as transmissões. Palmeiras, Corinthians são os principais. O Corinthians, quando transmite, chega a 4 milhões de ouvintes, passa de 4 milhões. Palmeiras, mesma coisa. E Santos não tem muita interatividade. O São Paulo também está começando a ficar boa. Então eu fazia as transmissões e eu reprisava as transmissões. Aí eu comecei a apresentar um programa às 18 horas, chama Boletim da Bola, das 18 às 19. As segundas ela tem 2 horas de duração. E aí o que eu fiz? Por exemplo, o Roberto Nascimento lá de Recife. Ele foi mandado embora da rádio dele lá, da TV, e montou um canal no YouTube. Ele tem um patrocínio dele, ele tem um ganho lá. Eu pego esse conteúdo dele em vídeo, transformo em áudio e coloco na minha rádio. Aí eu coloco o Roberto, coloco o Diogo, o Fluminense, o Grêmio. Todos os times. Tem 24. Os principais estão lá. Que tem canal no YouTube que fala sobre o clube, eu coloco. Claro que autorizado por eles e entra a propaganda do cara. Por exemplo, o Roberto Nascimento tem lá o principal patrocinador dele, além de um Bet da vida, ele tem a caninha Pitu, que paga ele. Aí ele fala assim: você vai me retransmitir, mas você vai deixar meu comercial. Não, os 10 minutos que você fez lá eu coloco aqui, só que em áudio, não em vídeo, né? Certo. E aí eu acabo tendo uma programação 24 horas, praticamente sem custo. Eu posso entrar de qualquer lugar. Uma outra coisa que é inovador, eu não sei se você me conhece, quem está vendo aí. Quando eu comecei quando eu comecei com a Web Rádio, Carlos, eu comecei a transmitir na internet, a imagem. Fui criticado pra caramba. Eu colocava som de torcida. No fim da pandemia, colocaram som de torcida no estádio vazio para os jogadores serem. Então eu fui bem inovador nisso, criando o próprio aplicativo, porque essas rádios convencionais na época, nas tradicionais, elas não tinham aplicativo. Não, tem que acessar o FM, o AM. Então, você tem uma ideia, para usar o WhatsApp, colocar o WhatsApp na transmissão, hoje sou eu narrando e coloco o Hidalgo e o Hélio e o Valtinho, mas entra o ouvinte com áudio de qualquer lugar do Brasil. Ele manda. Inclusive eu já participei. É verdade. Entendeu? Eu mando o áudio. Aí o que eu cheguei para a plataforma? Falei assim: ó, eu tô na rua aqui. Eu queria falar no meu aplicativo para quem não conseguiu pegar, eu queria falar aqui, ó. O nome tá aqui grandão também, né? Eu sou o mostrador da minha. Lógico. Eu vendo a minha rádio. Viu? E eu queria entrar aqui, Carlos. Aí o que eles fizeram? Eles criaram um aplicativo, quer ver? Vou te mostrar. Isso é muito inovador. Vou achar aqui, ó, chama Mix Live. Vou até mostrar aqui para ele entrar aqui. Às vezes entra um comercial antes aqui, um patrocinador. Quer ver? A internet tá assim, hoje ele vai abrir aqui. Ó, é um aplicativo. Vai abrir. Ele tá abrindo aqui, ó. Ó, se eu levantar aqui e clicar aqui, eu falo lá na minha rádio, ao vivo, aqui do telefone, sem maleta, sem fone, sem microfone, sem nada. A plataforma criou isso para mim e está vendendo para as outras rádios. Qualquer rádio tendo esse aplicativo, né? Claro que ele vai ter que configurar, né? O IP do negócio, tal. Mas ó, só para quem está vendo, ó, chama Mix Live. Se eu apertar esse botãozinho, eu entro na minha rádio ao vivo. Quando eu clicar aqui, eu entro ao vivo lá, paralisa o que está gravado lá, né? Os podcasts, eu entro ao vivo, falo, a hora que eu dou stop aqui, volta a programação normal, sozinho, sem operador, sem nada. É muito louco. É muito louco. Aí o cara da plataforma falou assim: ó, eu criei para você. Falei: mas isso vai custar quanto? Ele falou: nada para você, porque eu vou vender para os outros. E tá vendendo.
Então, essa é um pouquinho da minha história. Aí, quando eu voltei para Itu, morar em Itu, no interior, eu percebi que o rádio brasileiro estava... Aliás, hoje o rádio esportivo está, exceto o Transamérica, Jovem Pan, mas não, o resto tá grande. O resto está vivendo de web rádio praticamente, né? Eu tenho um canal chamado TV Acontece, que é um programa, uma página do Instagram e do Face, chama TV Acontece.Jarbas Duarte. Eu gravo os restaurantes aqui, não sei se chega a ver isso. Já vi. Gravo os restaurantes e além de trabalhar com geolocalizado. Eu pego a palavra-chave, se você buscar no YouTube, é um exemplo, no telefone, deixa eu te mostrar. É interessante porque é uma geolocalização. Eu vou aqui no YouTube, estou procurando a página do YouTube. Eu vou colocar aqui, Carlos, ó. Onde comer parmegiana em Sorocaba. Apareceu, apareceu aqui em primeiro lugar a minha imagem aqui. Eu clico aqui, ó, Carlos, e eu falo, ó. Vi que você está querendo comer uma parmegiana aqui no nosso. Eu geolocalizo qualquer coisa, por exemplo, ó, vou procurar aqui, ó. Loja de rodas e pneus em Sorocaba, ó. Ele vai localizar, vai até falar, acho. Olha lá, apareceu lá. Aqui, ó, clicando em primeiro. Essa é a dica para você que está procurando uma loja aqui em Sorocaba que venda pneu. Espetacular. Então eu tenho franquias que trabalham comigo. Eu já localizo comida, onde comer feijoada, aparece eu, onde fazer alinhamento de carro. Em todo lugar o Jarba. Funilaria de pintura. Então, esse foi o meu trabalho. Então, na internet, com vídeos, né? Certo. Então, futebol, narração na sua rádio. Acontece, por exemplo, hoje, a gente está gravando esse conteúdo aqui sábado, vai jogar Palmeiras em Cuiabá, às 8h30, no jogo de Campinas. Vou transmitir com ele, com o Hidalgo e com o Valtinho. Tem uma outra coisa também que eu inovei, eu estou usando a inteligência artificial para ser repórter da transmissão, não sei se chegou a ver isso? Não. Eu coloco, hoje por exemplo nessa transmissão da tarde, eu vou pegar um trechinho de um jogo aqui para você ter ideia, eu uso a inteligência artificial na reportagem e na abertura. Eu crio um texto e coloco para eles, quer ver? Deixa eu pegar esse jogo do São Paulo e do Nacional, um trechinho aqui da abertura. Aqui, tem os patrocínios. Vai aparecer aqui. É a voz virtual. Tem uma menina. Pega um outro cara. Eu uso várias vozes, eu crio texto, não é louco? Muito louco. É a única que tem coragem de fazer isso, né? Não é que eu estou eliminando o repórter. A gente anda contratando alguns repórteres, mas hoje o jovem ele não quer trabalhar. Ele acha que é tudo fácil, ter oportunidade. Nessa trajetória, cara, de 2008, que a Rádio Futebol existe até hoje, eu coloquei 9 caras no rádio. Tem cara na PAN, Sport TV, ESPN. O cara vem, trabalha comigo, faz aí um estágio. Só que ele pega a voz dele e a minha, já é um conteúdo para ele mostrar para alguém, né? Porque a minha voz, propagada pela Record, foi bastante conhecida, né? Aí fora isso, no rádio, fora do rádio, eu tenho, por exemplo, alarme de carro. Não sei se você lembra da Car System, né? A minha voz está lá. Atenção, esse carro foi roubado. Ligue para Car System. É a voz do Jardim. Passei pro FM, gravei Conhaque Dreyer, gravei Telecena, fui garoto propaganda do lançamento do Corolla da Toyota, o Palio da Fiat, enfim, foi um monte de coisa. Um monte de coisa. Que muita gente não sabe. E hoje está sabendo. E o locutor, como que eu via? Nem vou falar nome, mas aqueles grandes locutores que tem aí até hoje, né? Eu via que eles só sabiam na rádio, não sabia fazer outra coisa. Eu falei, não, eu vou não só o rádio, entendeu? Porque acabei abrindo um leque de oportunidades, né? Tá aí. Manda um abraço pro craque do microfone. Bom, primeiro, essa página é incentivada e criada por você. Não é por mim não, é do Rio de Janeiro. É do Rio. Marcos Garcia é o mentor da página, é um médico apaixonado pelo rádio. Thiago Brehach, da Jovem Pan, também está lá. E muita gente conhecida participa da rádio. J. Júnior, na rádio, da página. J. Júnior, Hélio Claudino acompanha, muita gente acompanha.
é o pessoal que é apaixonado pelo rádio, né? Pela mídia esportiva no geral. E lá tem muitos vídeos, tem Você mostra de muita áudios. gente. E esses vídeos a gente faz com o pessoal que participou e participa do rádio esportivo. Entendi. Em geral. E o pessoal coloca muita coisa do passado. Sim. Então, muitos locutores, narradores que hoje não estão nem em vida. Tem muita coisa boa lá, muita relíquia. legal. Acompanha a página que você vai. Beleza? Fechou? Um abraço, Fechou? craques do microfone. Abraço ao craque do microfone, obrigado pela oportunidade de aparecer aqui. E quem tem vontade de saber o que eu estou fazendo, coloca aí radiofutebol.com.br, ali tem ícones do WhatsApp para você participar, tem onde você baixar o aplicativo que é gratuito. Legal, obrigado pela cortesia. Até Sorocaba. Estou de passagem. Jarbas Duarte, um dos grandes narradores aí do futebol brasileiro. Obrigado, Pedro. Isso aí.